Olá, eu sou Mauro, do canal Mauro Quase Tudo, com mais um vídeo para o canal. E quero te mostrar como eu cultivo a orquídea Miltonia. É uma das orquídeas que eu mais aprecio, pela facilidade de cultivo e pela abundância de flores. Essa é uma orquídea de região mais montanhosa, mas pode ser cultivada em qualquer ambiente. Você tem que, adaptar a planta de acordo com as suas características, para poder desenvolver. Olha a floração dessa touceira. Ela está na fase final de floração, mas as plantas delas são bem duráveis. Essa floração aqui tem mais de 30 dias. Ainda tem algumas bem perfeitas, né? Como ela fica no tempo, pega chuva, ela está com as pintinhas de chuva. Mas ela é uma perfeição. Todo ano, nessa época, primavera, verão, que é a época de floração dela, ela me surpreende cada vez com mais flores, porque é uma planta de desenvolvimento muito rápido, muito rápido. No lugar onde é que sai a floração, não sai mais flores, mas ela solta 2 brotos, que na próxima floração ela vai dar 2 flores maravilhosas. Como eu disse, é uma planta que prefere regiões serranas para o seu cultivo. Mas seu cultivo também se adapta também em outras regiões, naturalmente com os devidos cuidados quanto a calor e sol intenso. A floração dela se dá mais na primavera e no verão. Aqui, uma Miltonia, essa que eu estou mostrando para vocês, é uma Miltonia spectabilis. O nome spectabilis já vem caracterizando uma grande floração. Já vai logo ajudando o canal aí, deixando o seu like, se inscrevendo, para que a gente possa enviar muitos conteúdos sobre plantas e outros assuntos referentes a plantas para vocês. Aqui tem uma orquídea plantada no vaso. Ela se adapta muito bem em qualquer tipo de recipiente. Eu prefiro plantar em tocos, como esse aqui, tá vendo? Como esse aqui. Mas vocês podem optar para o plantio em qualquer meio que ela tenha condições de sobreviver. Vocês percebem, que eu cultivo mais em toquinhos. Você vê aqui, por exemplo, essa aqui já é a orquídea dendróbio. São várias mudinhas de orquídea dendróbio.
Olha quantos toquinhos com excelentes enraizamentos, vendo? Excelentes enraizamentos, perfeito. Porque o toquinho é um suporte para a planta muito fácil de você cultivar, porque você não precisa se preocupar com a questão de rega, enfiar o dedo no vaso para ver se está úmido. Não, o toquinho, dependendo do tempo, principalmente na primavera e verão, você pode regar todo dia, porque rapidamente a água se escoa e as raízes já absorveu tanto a umidade, como você estiver fazendo também uma adubação líquida, já absorveu o adubo e logo ela escorre, não corre o risco de encharcamento, não é? Então o toquinho é espetacular. Você pode cultivar também, né, como eu disse, em vasos. Mas em vasos o substrato tem que ser um substrato de secagem rápida, pois essa orquídea, né, ela possui raízes muito finas, muito finas. Você pode notar aqui, as raízes delas é bem fininhas, bem fininha. Olha aqui, bem fininhas mesmo, longas, né, e sensíveis. Elas são muito sensíveis ao acúmulo de água. Então, se eu tiver num vaso com substrato que não tem uma boa drenagem, vai acumular água, né? E pode provocar o apodrecimento das raízes. Então, eu prefiro plantar nos toquinhos, porque o escoamento da água é muito rápido. E eu uso aqui mais o toquinho de cafeeiros, de galhos de cafeeiros, por causa da minha facilidade. Eu também cultivo café, né? Cultivo café, ó o meu cafezal, ó o meu cafezal. Então eu tenho a facilidade da matéria-prima, que são os tronquinhos da madeira, porque o café ele sofre todo ano um corte. Talvez uma lavoura que já está não produzindo bem, você procede o corte dessa lavoura. E os troncos provenientes do corte do cafeeiro, eu vou acumulando, vou escolhendo os melhores para poder fazer os toquinhos para ser usados no meu cultivo. Vamos agora dar sequência e mostrar qual é o procedimento que eu uso para plantar as orquídeas Miltonia nos toquinhos. Vamos dar uma passada por aqui, vocês verem. Tem muitas plantas. Essa aqui, por exemplo, é uma Catileia Varneri. Ela deu 8 flores esse ano. Ela está implantada numa placa de xaxim. A Miltonia também aceita muito bem a placa de xaxim, ou uma bolacha de xaxim, né? Como vocês podem ver aqui, essa aqui, por exemplo, está plantada numa bolacha de xaxim, né? Olha as hastes de floração que estão prestes para vir, né? Ó, aqui uma outra, né? Teremos várias flores brevemente. Vamos passando por aqui, dar uma mostrada. Aqui tá os meus cultivos dos cactos rabo de macaco. Está iniciando a floração, que eles são jovens, né? É a natureza, o cultivo de planta é espetacular. Lá está o meu viveiro das orquídeas, né? E aqui
uma palmeira fênix, que é muito boa também para você pendurar plantas. Eu tenho aqui uma orquídea plantada aqui, que é um dendróbio, aqueles que estão no toquinho, está diretamente no tronco da palmeira. Todo ano ela me dá excelentes flores, é de cor branca. Aqui também nós temos uma flor da planta Exória, que eu também gosto demais de ser cultivada, porque ela promove flores praticamente o ano todo, né? Alguns vasos pendurados. Aqui eu tenho o meu cultivo particular das minhas rosas do deserto. Estou fazendo uma experiência de substrato com elas, estou deixando elas separadas. Lá no fundo, algumas orquídeas floridas da espécie Lélia, muito espetacular. Então vamos aqui para a demonstração de como eu cultivo as minhas Newtonia no toquinho. Primeiramente, você tem que providenciar um toquinho. Eu uso o toco do cafeeiro, como eu disse, por causa da minha facilidade. Mas você pode usar qualquer tipo de toquinho. Pode ser de goiabeira, pode ser de sanção do campo. Você pode usar também bolachas, como eu mostrei, bolachas de madeiras redondas. Você pode usar placas, cascas de árvores, principalmente casca de peroba. Às vezes você tem uma certa dificuldade, mas se você der uma volta por alguma propriedade, você vai achar muitos toquinhos interessantes para você plantar. E como eu procedo? Primeiramente, eu faço 3 furos no toquinho, 2 nas extremidades, como vocês estão vendo aqui, e um central. As extremidades é para fixar o suporte, que vai segurar o toquinho aonde vai ser cultivado. E o central vai ser um suporte para dar sustentação à planta. Eu uso sempre arame galvanizado. Aqui eu uso um arame mais fino, e no centro um arame de aço mais resistente para poder ter uma boa fixação da planta. Depois de pronto, esse toquinho vai ficar assim, ó. Esse toquinho vai ficar assim, ó. Aqui, ó. O arame de sustentação é um arame mais fino, tá vendo? E o arame central, que é um arame de aço, onde você vai prender a sua orquídea. À medida que ela vai desenvolvendo, você vai fixando ela para que ela tenha uma boa fixação, porque a orquídea não pode ficar bamba no toco ou em qualquer recipiente, ela tem que ficar fixa. Você no toquinho, de preferência, você deve tirar o máximo possível das cascas. Aqui, ó, tá vendo? Deixei aqui para poder mostrar, ó. A casca do cafeeiro, ela sai quase que facilmente, né? Às vezes você precisa fazer uma raspagem, alguma coisa, mas à medida possível você vai tirar as cascas, porque as cascas, elas ficam soltas, vai soltando. E a raiz, ao fixar nessa casca, quando a casca soltar, a raiz vai ficar bamba. Então é preferível e aconselhável que você faça o descasque o mais possível do tronquinho. Faz a higienização dele. Eu uso aqui água sanitária, uma colher de sopa para cada 1 litro de água. Faço um banho, deixo mergulhado um pouco tempo, uns 10 minutos, 20 minutos, para poder esterilizar o toquinho. Então, ele vai ficar nessa maneira, né? Aí você inicia.
a princípio, eu coloco só o arame central. Tá vendo aqui, ó? Só coloquei nesse toco o arame central. Por quê? Porque não há necessidade de colocar agora o suporte do toco para ser pendurado, que atrapalha na fixação da orquídea. Atrapalha na fixação da orquídea. Então é importante esses pequenos detalhes que eu faço desse jeito, para facilitar. Fica muito mais fácil para você trabalhar a planta no toquinho sem o suporte do toquinho lateral. Suporte lateral. Aqui está o arame, né, que eu uso para fixar no centro. É um arame de aço, olha a espessura dele, né? Muito resistente. Esse arame aqui é um aproveitamento, eu gosto muito de aproveitar as coisas. Era de uma cerca elétrica que eu tinha aqui, então estou utilizando. O arame de fixação você encontra em qualquer agropecuária, ele é bem fininho. Por que bem fininho que eu gosto de usar? Ele é galvanizado, mas você tem a facilidade de você manusear, principalmente quando você vai fixá-lo no toquinho. Você tem a facilidade de fazer o amarrio perfeito. Já esse central, você gasta um alicate, uma turquês, para poder você torcer, porque ele é muito resistente, para fixar no toquinho. Vamos para o procedimento agora da fixação da muda. Eu primeiramente, faço uma caminha para assentar a orquídea. Que caminha conhece? Que material é esse? Esse material chama-se esfragno. Aqui, esfragno. É um material que ele é originário de águas marinhas, né? O pessoal pega espécie de umas algas e vai preparando ele e faz esse material, que é excelente, resistente e conserva a umidade da planta. Por que que eu faço essa caminha? Porque o toco em si, ele não adere muito à umidade. E a planta, qualquer planta que você for plantar no toquinho, ela precisa no seu estágio inicial de um material que retenha a umidade. Porque ela é exposta assim, ventilação, talvez um sol filtrado nela, vai secar rapidamente a água que por acaso estiver aqui no toquinho. Então esse esfrago umedecido vai dar umidade suficiente para a planta. E eu passo esse esfrago no enraizador. Deixa ele de molho ali no enraizador, de acordo com a dosagem do fabricante, para ajudar as raízes a desenvolver mais. Eu uso aqui, né, o forte enraizador. Muito bom, muito bom. Mas existem vários produtos de várias marcas de enraizadores muito bons que você pode preparar e utilizar na sua planta. Então, você fez esse bercinho, você vai pegar a sua mudinha que já está preparada. Olha como é que ela tem as raízes bem fininhas, mas ela está com as raízes sadias. Essa muda que eu tirei. Aqui tem uma haste, aqui tem outra muda. Você deve tirar a sua muda quando tem brotos. Não pode tirar sem o broto, entendeu? Aqui também já tem uma haste aqui, ó, floral, que provavelmente daqui uns dias já vai abrir flor, mesmo eu plantando ela agora.
Então você vai vir aqui com a sua planta, apoiar nesse berço de esfagno que está úmido, umedecido, com um enraizador, vai fixar um dos bulbos ou pseudobulbos aqui nesse arame. Você amarra aqui, pode ser com amarra gato, um arame fininho, entendeu? Para dar proteção. Você fixa a sua mudinha ali no toco, entendeu? Para ajudar, eu uso tiras de sombrite. Você pega um pedaço de sombrite, né? Você deve ter na sua casa algum pedaço, e você vai com uma tesoura, você vai cortando tiras, como essa daqui, ó, né? Vai cortando tiras para ajudar na fixação da orquídea. Você vai tirando tiras aqui de uns 3 centímetros de largura, mais ou menos. As pontas, depois que você amarrar que sobrar, você pode aproveitar. Você pega uma ponta que sobrou, junto com outra, você faz um amarre, você faz uma tira grande. Então é muito fácil. Por que eu uso tiras de sombrite? Pela facilidade. É um material que estica, que tem uma resistência muito boa, não apodrece facilmente, é bem durável, e você tem uma perfeita fixação. Por quê? Você não vai machucar as raízes. Você vem aqui, você vai proteger as raízes um pouco, né? Amarra aqui, passe por dentro para fixar bem, você vai passando por dentro. Você prende a sua planta totalmente no toquinho. Ela tem que ficar fixa, ela vai ficar fixa com esse amarrinho. Então você vai, com a sua habilidade, prendendo a planta. É desse jeito que eu faço. Nunca tive problemas nenhum com mudas por causa disso. Aqui tem um toquinho que eu vou mostrar para vocês. Já pronto aqui, ó. Já pronto. Olha que maravilha. Olha só, tá vendo? A tira amarrada. Esse aqui eu não coloquei o ferro de suporte central, que não havia necessidade, então não coloquei, apesar que tem um furo aqui. Então você vê a necessidade que a planta precisa. Naquela época que eu plantei, essa aqui foi plantada, deixa eu olhar aqui na plaquetinha, ela deve ter uma plaquetinha, tá aqui, né? Tá aqui a plaquetinha, que é muito importante você fazer a identificação da planta. Deixa eu olhar aqui. Miltônia branca, mês de maio de 2022. Nós estamos em dezembro, então tem aí 7 meses. Não, 7 meses, 7, 5, 12. 7 meses de plantada. Ela já me deu uma linda flor. Com uma mudinha desse tamanho aqui, dá essa flor aqui, eu fiquei impressionado. Mas foi muito bem cuidado, muito bem adubado, né? Você pode ver que a planta está perfeita, sadia, bem fixa no toquinho, Você pode ver as raízes aqui, ó. As raízes aqui, ó, estão todas aqui, a raiz, a pontinha verdinha, ó. É sinal que a planta está bem cuidada, né? Muito perfeita, Olha desse lado a quantidade de raízes que tem aqui, né? Perfeito. Então é assim que eu procedo. Aqui está o arame de fixação para você colocar a sua planta no local adequado. Temos aqui outros exemplos também de plantas fixadas no toquinho. Opa, caiu aqui. Fixadas no toquinho. Essa aqui, por exemplo, já foi fixada num toco
de Sansão do Campo. É uma árvore. Muito bom Sansão do Campo, porque ele tem as cascas bem enrugadas e isso conserva a umidade da planta, né? Você vê a quantidade de hastes para dar flor que tem essa planta. Ó, olha aqui, olha no centro. Brevemente essa planta vai ficar totalmente florida, totalmente florida. Espetacular, espetacular. Essa planta aqui já tem 2 anos que está plantada nesse toco. Por isso que ela está bem desenvolvida. É uma planta de fácil desenvolvimento, porque a cada bulbo você tem a surpresa de ter mais dois bulbos nascendo nela. Perfeito. Você também, aqui tem outro exemplo, pode plantar numa casca de madeira. Aqui, essa aqui foi plantada numa casca de peroba. Aqui, casca de peroba. Às vezes tem dificuldade de achar, mas tem gardens, tem no Mercado Livre, tem muitas pessoas que vendem toquinho. Eu ainda não fiz o meu site, mas brevemente eu vou ter o site e vou oferecer para os meus clientes toquinhos à venda. Preço baratinho, principalmente o de café, que eu tenho a facilidade, né? Aqui tem uma etiqueta, Miltonia expectabilis, variedade moreliana. Porque tem várias variedades, então essa aqui é da variedade moreliana. Ela já floriu também e agora está soltando novas raízes e brevemente teremos novas florações. Você vê que ela se adapta muito bem também na casca. Olha aqui, porque a casca da peroba também é bem enrugada, dá uma excelente suporte para a planta. E aqui está o nosso conhecido sombrite, que eu amarrei a planta aqui. Ela está perfeita, perfeita. Posso até fazer mais tarde um transplante dessa planta, né? Porque já tenho algumas frentes aqui, ó, algumas traseiras, né, vamos chamar assim, da planta, que já perdeu a sua seiva, está seca. Eu posso vir aqui e cortar aqui, exatamente nesse ponto aqui, ó, cortar aqui essa traseira dela aqui, porque ela desenvolveu para cá, ela tá vindo para cá. Eu posso até trocar já de coisa. Mas como que eu troco? Eu tiro daqui? Não. Eu venho simplesmente com outro toquinho e fixo aqui por baixo, amarro ele aqui por baixo, prendo e enrolo tudo direitinho, que essas raízes aqui já vão passar, essas raízes aqui, ó, já vão passar para o toquinho que está aqui de baixo, no seu desenvolvimento, e vai formando uma toceira. Você puxa ele um pouquinho para frente aqui, puxa um pouquinho para frente, para poder ela desenvolver, que ela está desenvolvendo para cá. Então esses são os exemplos, muito fácil de cultivar, né? E o esfragno, úmido com enraizador, a plantinha fixada, amarrada aqui com as tiras de sombrite. Aqui você fixa aqui, pode ser com araminho, qualquer, pode ser com barbante, pode ser com amarra-gato, todo cuidado para não fixar, para a planta ficar firme aqui no deslocado aqui. Apesar que o sombrite, as tiras de sombrite, deixa muito rígido, né? As plaquetinhas eu utilizo também reciclado. Aqui está um pedaço de forro, eu vou cortando, né? Tem umas partes retas aqui, ó. Eu vou cortando e vou fazendo as plaquetinhas. Outro cuidado que você deve ter com a planta é a questão de pragas, principalmente fungos, na época de muita chuva. Eu aqui uso uma solução de água oxigenada a 10%, são 2 colheres de sopa em meio litro d'água. Eu pego um borrifadorzinho simples, coloco aqui o meio litro e vou
vou pulverizando a minha planta, né? Serve tanto para combate como para prevenção. Eu uso mais para prevenção. Daqui uma semana, por exemplo, depois de plantado, eu já vou fazer uma aplicação. E a planta vai tomando uma coloração perfeita e evitando principalmente a presença de fungos, né? Porque você sabe que toda planta ela está sujeita a pragas e você deve prevenir. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça do like, não se esqueça de inscrever. O meu canal é um canal que está iniciando agora. Gostaria que você participasse do meu canal, porque eu tenho muitos conteúdos de várias plantas. Eu moro numa propriedade que eu tenho muitas plantas, né? E eu vou fazendo conteúdos para ajudar nós que somos amantes de planta a desenvolver melhor as nossas plantinhas. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, o meu viveiro da parte de baixo aqui, onde eu tenho uma tela. Olha a quantidade de plantas todas. Essa aqui está num chachim, aqui já vai para um toquinho. Olha o sombrite, Isso aqui só a maioria são dendróbios, porque eu sou apaixonado por dendróbio também, pela sua facilidade. Olha o enraizamento dessa planta, olha o tamanho das raízes. É um dendróbio roxo com branco. Então ele tem as sépulas e as pétalas roxo e o labelo branco. Então aqui, ó, olha só que espetáculo. Ó, o enraizamento no toquinho é perfeito, ó, ó. São plantas todas sadias, maravilhosas. Aqui é o viveiro, que eu tenho algumas suculentas, alguns cactos, né, para poder compor, né? As plantas gostam de ter uma variedade. O meu depósito de adubos, substratos, e lá no fundo a meu viveiro exclusivamente de rosa do deserto. Eu tenho no meu canal aqui já vídeos sobre rosa do deserto, dicas de floração. Gostaria que vocês visitassem o meu canal. Se inscreva, dê uma oportunidade para o canal que está começando agora, né? Eu vou mostrar mais uma vez a nossa Miltonia Spectabilis. Olha que maravilha. Ela tem várias variedades, como mostrei ali a variedade moreliana. É um espetáculo de floração. Aqui tem uma muda, né, que já floriu num potinho de plástico. Aqui tem uma branca no cachepô, que vai muito bem também, para vocês curtirem essa linda espécie de orquídea que é a Miltonia. Muito obrigado, eu agradeço por vocês ter ficado até o final, mas não esqueça do like, não esqueça de inscrever, dá uma força aí pro canal. Breve, um novo vídeo para a nossa alegria, nós que somos amantes de flores. Muito obrigado, até mais!